Começa agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. A saúde mental tem ganhado cada vez mais atenção e a estruturação da rede de atendimento é fundamental para garantir assistência adequada à população. Em Minas Gerais, o Ministério Público desenvolveu uma ferramenta que ajuda a mapear os serviços existentes e identificar onde há falta de atendimento. O objetivo é orientar a atuação dos promotores de justiça. Para explicar como funciona essa iniciativa e por que ela é tão importante, o Rádio MP Entrevista de hoje recebe a promotora de justiça Giovana Caroni, coordenadora da área de defesa da saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, promotora Giovana, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Promotora, de que forma funciona esse programa de incentivo à instalação dessa rede de atendimento psicossocial? Desenvolvemos essa ferramenta que visa a fazer um diagnóstico da rede de atenção psicossocial em todo o estado e também para nortear a atuação dos promotores de justiça de defesa da saúde para a implementação dos pontos de atenção, dos equipamentos da rede de atenção psicossocial. Por meio dessa ferramenta institucional, os promotores de justiça de defesa da saúde, eles irão conseguir ter um diagnóstico da rede de atenção psicossocial em seu território. Você digita, né, o nome ali na abinha, ou você clica ali no mapa de Minas Gerais no seu território, e aí vai ter quais são os serviços implementados na rede de atenção psicossocial do seu município e qual que é o déficit, qual que é o vazio assistencial dessa rede de atenção psicossocial. E é importante dizer, Marco, junto com essa ferramenta, nós elaboramos um manual do Aqui Tem RAP, justamente para dar as principais orientações para os colegas, né, para os promotores de justiça e defesa da saúde, sobre a utilização do Aqui Tem RAPS. E também a gente fez um glossário. O que é a RAPS? O que é CAPS, o que é SRT, né? O que são os leitos de saúde mental no hospital geral. É um glossário mesmo para nortear, para orientar os promotores de justiça e de defesa da saúde para fazer essa atuação estruturante, para que a gente efetivamente tenha a rede de atenção psicossocial estruturada em todo o território de Minas Gerais. Promotora, é só para explicar para quem vai ouvir a gente, quem nos ouve, né, para entender assim, o Ministério Público quer incentivar os promotores de justiça que atuam em todo o estado a implantarem, né, a lutarem pela implantação dessa estrutura toda. O que é essa estrutura toda, promotora? Explica para quem ouve a gente. A rede de atenção psicossocial é a política pública dentro do SUS que oferta resposta às demandas de saúde mental da população. E quando a gente fala em saúde mental dentro do SUS, a gente engloba tanto o sofrimento mental quanto o sofrimento decorrente do uso do álcool e outras drogas. Então, quando a gente fala da rede de atenção psicossocial, a gente está falando de uma grande parcela da população. Hoje, né, Marco, a sociedade está muito adoecida. Então, quando o Ministério Público, né, chama para si, traz essa ferramenta institucional para que a rede de atenção psicossocial, para que essa política pública esteja estruturada, é o Ministério Público assumindo o seu dever constitucional de garantir assistência à saúde mental para a população. A RAPS é um conjunto de serviços. Nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, nós temos o Serviço Residencial Terapêutico, SRT, nós temos os leitos de saúde mental no Hospital Geral, que é a retaguarda para os CAPs, nós temos também programas de desinstitucionalização, o programa de volta para casa, nós temos as unidades de acolhimento transitório, e é importante dizer, Marco, que todos esses equipamentos seguem diretrizes e parâmetros para o seu estabelecimento do Ministério da Saúde. Por meio dessa ferramenta Aqui Tem RAPS, a gente sabe que em Minas, os municípios, a maioria são de pequeno porte. O que a ferramenta também vai induzir? A regionalização. Se o município não tem porte para habilitar um determinado serviço, ele vai ter que pactuar com aquele serviço que é, vamos dizer, é o município polo, sede de polo, dentro dessa macro-região sanitária, ou micro-região sanitária. E essa diretriz da regionalização, Marta, uma das diretrizes mais importantes do SUS. Essa ferramenta, ela vai muito além. O Ministério Público assumiu o seu papel de estruturação de serviços que impactam muito a vida dos mineiros. A gente está sujeito a tudo, a nossa vida é uma loucura, a gente passa por momentos difíceis e a gente precisa ter essa rede ativa. E é importante dizer também, Marco, que essa rede de atenção psicossocial é uma rede substitutiva
ao modelo auxiliar hospitalocêntrico que vigia. E essa rede, ela prega cuidado em liberdade, dignidade da pessoa humana, plano terapêutico singular, de acordo com as legislações vigentes, em especial a Lei 10.216 de 2001, que traz os direitos das pessoas que têm um sofrimento mental ou sofrimento decorrente de álcool e outras drogas. A gente fala, a RAPS não funciona, a RAPS não funciona. Só que o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Agora sim, agora nós vamos atuar, junto com o manual do Aqui Tem RAPS, o CalSaúde forneceu aos colegas, já está tudo na página do Ministério Público, modelos de despacho, modelos de ofício, recomendação, instauração de procedimento, modelo de ação civil pública, para se for o caso, né, o colega, se não conseguir essa intermediação administrativa junto ao seu município, judicializar a demanda. Tem uma política pública, Marco, que não é ignorada, ela não é implementada. E o que a gente tem visto é os municípios contratualizando hospitais, clínicas, gastando para um paciente R$8.000 ao invés de investir na sua rede de atenção psicossocial. Existe uma carência muito grande. Minas Gerais tem 853 municípios, promotora. Então é muito difícil implantar RAPS num estado tão grande, não é isso? Toda essa estrutura. E por isso que os promotores também precisam de uma orientação. Os promotores de justiça de defesa da saúde, na sua grande maioria, Marco, eles não são exclusivos. Acumulam função criminal, tem o patrimônio público, tem a infância e juventude, tem o meio ambiente. O fortalecimento da atenção, da rede de atenção psicossocial está alinhado com nossos planejamentos estratégicos, até o planejamento nacional, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Todos os promotores de justiça com quem eu conversei me trouxeram demandas de saúde mental. Onde está a maior dificuldade? São os CAPs? Qual estrutura tem a maior deficiência? A rede de atenção psicossocial, ela é uma engrenagem, né? Não adianta você ter um serviço de residência terapêutica se você não tiver um CAPS implementado, porque o CAPS é como se fosse a urgência psiquiátrica. Então, assim, o que é um serviço de residência terapêutica? É uma moradia. Ele foi criado para acolher aquelas pessoas que estavam em longa internação, em manicômios, em hospitais. Essas pessoas que têm sofrimento mental, ou mesmo, né, o SNT é mais para a questão do sofrimento mental, elas surtam, elas descompensam. E é preciso ter esse equipamento no território para acolher. Então, quando a gente fala na RAPS, a gente está falando num conjunto de serviços. Mas o meu município é de pequeno porte. Ok, então o que você tem que fazer? Existem os portes. Tem o CAPS 1, que é até 15 mil habitantes, o CAPS 2, o CAPS 3, que é 24 horas. Nós temos o CAPS infanto-juvenil, que é para criança e adolescente. Nós temos o CAPS AD, que é álcool e outras drogas. E assim, eu acho que respondendo a sua pergunta, Marco, talvez o grande desafio do serviço é a questão da residencialidade, né? Nós temos locais para acolher essas pessoas, e assim, principalmente na questão do álcool e outras drogas, nós temos o equipamento Unidade de Acolhimento Transitório, que é específico para álcool e outras drogas, e no estado de Minas Gerais, se não me falha a memória, são 6 ou 7, geral, para o estado inteiro, né? BH, Uberlândia, acho que Juiz de Fora, e isso precisa estar implementado. Então, o que acontece? É meio um círculo vicioso. A pessoa, ela descompensa, entra em conflito com a lei, aí ela tem a medida de segurança, para onde vai essa pessoa, o que fazer com essa pessoa. Então, a gente precisa de uma rede de atenção potente, forte, para acolher essas pessoas, para que elas não descompensem, para que elas não, né, se tornem, respondendo a um processo criminal. Então, a gente precisa ter esse olhar o indivíduo, olhar a pessoa com sofrimento mental, né? Deixar um pouco de lado a questão dos estigmas. A gente precisa olhar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, né? Então, assim, o tratamento que se oferta em locais, por exemplo, elas ficam fechadas, que tratamento é esse? É uma mudança de paradigma de atuação mesmo, Marco, assim, né? É uma entrega muito relevante que o CalSaúde, né, por meio da COPLI, está fazendo à sociedade mineira. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça Giovana Caroni, que destacou a importância de fortalecer a rede de atenção psicossocial para garantir cuidado adequado às pessoas com sofrimento mental. A iniciativa do Ministério Público busca ampliar o acesso aos serviços, reduzir falhas no atendimento e promover uma política pública mais eficiente e humanizada em todo o estado. O Rádio MP Entrevista fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais.
procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.